Oi, crianças. Então, vamos fazer agora a página 73, lembrando sempre, né, que é a apostila número 3. Porque tem gente que às vezes pega a apostila errada e vai fazer a página aqui, 73, mas da outra apostila. Então, vocês têm que verificar. Lá na sala de aula do Google, eu coloco uma mãozinha indicando qual é a apostila, se é a 1, se é a 2, se é a 3. Agora a gente está na 3, apostila 3, tá? Então, na página 73, na letra C, tá pedindo para a gente fazer um gráfico de barras. A gente já fez, né? Não é nenhuma novidade para vocês, porque nós já fizemos um gráfico de barras com os resultados do jogo de boliche de 7 que os 5 alunos jogaram. Então, os 5 alunos foram o André, a Carla, o Daniel, a Marine e a Tainá. Então, vocês podem pegar um lápis de cor e a gente vai pintar de acordo com os pontos que eles fizeram. Por exemplo, o André, vamos ver. O André, ele fez 14 pontos. O André fez 14 pontos. Então, você vai pintar aqui, ó, tá vendo? Você vai pintar aqui até um pouquinho acima do 10, tá? Um pouquinho acima do 10, você vai pintar. Porque ele fez 14 pontos. Agora, a Carla. A Carla, ela fez 35 pontos, né? 35 pontos. Então, a Carla, você vai pintando, pintando, pintando com lápis de cor, até mais ou menos aqui, ó, um pouquinho aqui, ó, acima aqui do 35 aqui, ó, na metade aqui, ó, do 30. Acima do 30 aqui, ó, um pouquinho aqui na metade, que ela fez 35 pontos. Aí vem o Daniel. O Daniel, ele fez 49 pontos. Então, o Daniel, você vai pintando, passa aqui do 40, né? Porque ele fez 49. Então, você pinta aqui um pouquinho abaixo dos 50, tá? Porque o 49 já tá quase no 50. Então, você pinta aqui um pouquinho abaixo dos 50, o Daniel. Vocês pintam aqui. Agora, a Marina, né? A Marina é a que não fez nada, A Marina 0, então vocês não vão pintar. Por quê? Porque ela não fez nada, ela não fez nenhum ponto, então não pinta nada. A Tainá, ela fez 56 pontos. Então, a Tainá, vocês vão pintando, vão pintando, vão pintando os quadradinhos. Aí você pinta até acima dos 50, um pouquinho abaixo aqui dos 60, tá? Porque o 56 está quase no 60, né? Então, você pinta aqui um pouquinho abaixo do 60, tá? Então, vocês peguem o lápis de cor e vão pintando de acordo com os pontos das crianças, né? Que jogaram. Agora, a letra D. De acordo com as informações do gráfico, resolva. Qual a diferença na... Quando vocês ouvirem esse nome diferença, você já lembra de conta de menos, tá bom? Conta de menos. Qual a diferença na quantidade de pontos entre Carla e Tainá? Então, o que que a gente faz, ó? A gente tem que colher informações, tá? A Carla, ela fez 35 pontos. E a Tainá, 56. Então, a gente tem que fazer uma conta de menos, ó. 56,
que é o ponto da Tainá, o número maior, ele sempre fica em cima, tá? E a Carla fez 35 pontos. Então, a gente faz uma continha de menos. Aí, lá na apostila, não esqueça de colocar aqui, ó, o sinalzinho de menos. Aqui tem mais, mas não é mais, tá? Porque aqui é o cursor, né? Coloca aqui o sinal de menos. 6 tira 5, fica 1. E 5 tira 3, fica 2. Então, é 21. Então, a diferença de pontos entre a Carla, né? A Carla e a Tainá é de 21 pontos. Então, faço a continha, coloco o sinal de menos, porque tem muita gente que tem a mania de ficar colocando só resposta. Eu não quero resposta, quero que vocês façam o cálculo. Ou é de mais, ou é de menos, ou é de multiplicação, ou é de divisão. Eu quero que faça o cálculo, por quê? Porque você coloca a resposta, como foi que você conseguiu aquela resposta? Eu não sei, né? Então, vocês têm que ler. Matemática precisa de leitura também. Muitas pessoas acham que só português precisa de leitura. Não, matemática também precisa de leitura, porque a gente precisa ler e interpretar e entender o que a questão está querendo, tá bom? Então, faça aqui o cálculo e coloca a diferença de pontos entre Carla e Tainá é de 21 pontos. E o cálculo. Quantos pontos André fez a menos que Daniel? Então, vamos lá. André e Daniel agora. Agora eu vou procurar o André e o Daniel. O André, ele fez 14 pontos. E o Daniel fez 49 pontos. A questão, ela quer saber quantos pontos o André fez a menos que o Daniel. A menos. Então, vamos lá. O Daniel fez 49. A gente sempre coloca em cima o número maior, tá? E o André fez 14. 14 pontos. Então, também nós vamos fazer uma continha de menos para a gente saber quantos pontos, né, o Daniel fez a menos que o André, né? Não, quanto o André fez a menos que o Daniel. Então, aqui, ó, sempre a gente começa, coloca aqui o sinal de menos, a gente sempre começa a subtrair, né, a diminuir pela unidade, né? Então, 9 tira 4 fica 5. E 4 tira 1 fica 3. Então, dá 35 pontos. Então, como é que a gente vai colocar a resposta lá? A gente vai colocar assim. Eles querem saber o que o André, né? O André fez 35 pontos a menos que Daniel, né? Isso, Daniel, a menos que Daniel. Então, sempre quando vocês fizerem a conta e descobrirem o valor, também tem que escrever. Porque quando a gente escreve, a gente entende o que foi que a gente encontrou. Porque às vezes você coloca 49 menos 14 dá 35. E o que é esse 35? Aí a pessoa nem sabe o que é o 35. Então, você escrevendo, ó, o André fez 35 pontos a menos que Daniel. Então, esse 35, ele representa os pontos que o André
fez a menos que o Daniel, tá bom? Por isso que é importante a gente fazer a conta e também escrever, para você entender o que que você está fazendo, o que esse cálculo representa, tá? Agora nós vamos para que questão? A última? É, a última. Quantos pontos, no mínimo, Carla teria que fazer a mais para ser a vencedora do jogo? Quantos pontos, no mínimo, Carla teria que fazer a mais para ser a vencedora do jogo? A Carla, né? Então vamos lá. Eu vou apagar aqui. Então nós temos aqui a Carla, né? A Carla, ela fez 35 pontos, né? E quem foi que venceu o jogo? Foi a Tainá, né? A Tainá é que venceu o jogo, ela fez 56 pontos. E a questão quer saber quantos pontos, né, a Carla teria que fazer para vencer esse jogo. Então, a gente também vai fazer uma conta de menos para descobrir isso. Então, 56 são os pontos da Tainá, que foi a vencedora do jogo, e 35 os pontos que a questão pergunta, né? A questão quer saber quantos pontos a Carla, né, que fez 35 pontos, tem que fazer para ser a vencedora do jogo, para que ela fosse, né, a vencedora do jogo. Não esqueça aqui, ó, de colocar o sinal de menos, tá? Coloque um sinal de menos aqui. Então, 6 tira 5 fica 1. E 5 tira 3 fica 2. 21. Se a Carla, ela fizesse 21 pontos, ela ia empatar com, com a Tainá, né? Ela iria empatar, ó, porque 35 mais 21 dá 56. Então, ela iria empatar. Então, para ela vencer a Tainá, ela teria que fazer pelo menos ela teria que fazer 22 pontos a mais. Então, se ela tivesse feito 22 pontos a mais, ó, eu pego aqui 35, que foi os pontos que ela fez, né? E somo com 22, que seriam os pontos que ela deveria ter feito a mais para poder vencer a outra menina. Então, aqui é uma conta de mais. Coloca aqui o sinal de mais. 5 mais 2 dá 7 e 3 mais 2 dá 5. Então, dá 57. 57 não é mais que 56? É. Então, para ela vencer, ela teria que ter feito, no mínimo, 22 pontos. Se ela fizesse 21, ela empatava com a Tainá. E ela fazendo 22 pontos, ela faria no total 35 mais 22. 35 foi os pontos que ela fez, mais 22, que seriam os pontos que ela teria que fazer para ganhar da Tainá. Então, 35 mais 22 dá 57. Então, no mínimo, ela teria que fazer 22 pontos para ganhar da Tainá. Então, gente, nós ficamos por aqui na página
Ficamos por aqui na página 73 e até a nossa próxima aula.